Vôlei, com opinião e informação independente. São as propostas dos canais Office Vôlei e FB Vaz Esportes. Sinal de alerta ligado nas 3 equipes do Rio de Janeiro que disputam a Superliga Feminina de Vôlei. Será assunto neste vídeo a 3ª derrota seguida do Sesc Rio Flamengo, a luta do Tijuca contra o rebaixamento e a vitória do Fluminense em Osasco. É isso, meus amigos, sinal de alerta ligado no Sesc Rio Flamengo, um sinal amarelo. Depois de 3 derrotas seguidas na Superliga, uma pela Copa Brasil, perdeu na Superliga para o Maringá, e na última sexta-feira para o Minas por 3-0, além da eliminação para o Osasco na Copa Brasil. A equipe até competiu diante do Forte Minas. Foram 2 sets pegados, perdido por apenas 2 pontos, né? O primeiro foi 25-23 para o time mineiro e o segundo set chegou a incríveis 30-28. Enfim, Bernardinho colocou a levantadora reserva Vivian. Isso deu um gás, trouxe um fato novo à partida, mas não foi suficiente para superar o time de Júlia Kudes e companhia. A equipe parece um pouco, assim, fisicamente, parece ter chegado ao ápice antes do previsto. Porque, por exemplo, o Minas, no início do ano, né, e nos meses de janeiro, fevereiro, final de janeiro e fevereiro, você percebia, como percebeu diante do Flamengo, as atletas inteiras, sem lesão, enfim, e conseguindo executar o jogo pedido pelo técnico italiano Lorenzo Pinto. No Flamengo, isso não está acontecendo, apesar da volta de Simone Lee, que fez 20 pontos lá na Arena BH, diante o líder, Minas. O Flamengo volta à quadra no dia 13. Isso, tá na minha cola. 13 de março, sexta-feira, às 21 horas, no Maracanãzinho, tentando a recuperação, joga diante o SESI Vôlei Bauru, campeão da Liga Sul-Americana, campeão sul-americano. O outro alerta é vermelho e vem do Tijuca Tênis Clube. Com a transmissão do Office Vôlei e da FB Vaz Esportes, o Tijuca está estacionado na zona do rebaixamento, em 11º lugar, com 12 pontos. Foram 3 vitórias e 3 derrotas que lhe deram 1 ponto, por isso esses 12 pontos. Tijuca está a 3 do Paulistano Barueri, que perdeu para o Praia na última sexta-feira, dia 6 de março. Enfim, nós estivemos lá no ginásio do Tijuca e a atuação deixou a sensação de que era possível ter uma melhor performance, sem tirar o mérito do Mackenzie de Belo Horizonte, time treinado pelo Gabriel Leite, pelo high-tech Gabriel Leite. A ponteira Arielle atuou visivelmente sem condições, seu tornozelo esquerdo está bem dolorido, né? Conforme ela nos disse em uma entrevista que foi publicada no Instagram, e realmente o Tijuca ficou no quase. Agora precisa vencer os 3 jogos que restam. O vice-presidente de esportes terrestres, Marcos Azevedo, conversou com a nossa equipe. Marcos Azevedo é o vice-presidente de esportes terrestres do Tijuca Tênis Clube. Você ainda acredita que o Tijuca consiga se manter na Superliga Feminina A, Marcos?
Com certeza, a gente ainda faltam 3 jogos para a gente terminar essa fase classificatória. É uma tarefa difícil, lógico, nós estamos agora 3 pontos atrás do Barueri, não sei se o Barueri jogou agora não recordo se ele vai jogar amanhã ou está jogando. E agora mais 4 pontos atrás do Brasília. Mas faltam 3 jogos e a gente vai treinar, né, para que a gente possa fazer boas partidas contra o Barueri fora, o Fluminense fora e Praia fora. Não tem nada decidido ainda. Qual o impacto, caso aconteça do Tijuca voltar, né, a Superliga Feminina B? Qual o impacto direto no vôlei do clube? Por enquanto a gente ainda está pensando em Superligar, né? A gente não está na B, a gente não quer que aconteça isso. É lógico que é negativo, né? Você chegar numa Superliga e voltar para uma Superliga B é um passo atrás, mas o Tijuca é um clube estruturado, é um clube que está hoje aprendendo mais ainda a conviver com uma situação dessa de Superliga e de vôlei de elite. E com certeza a administração do presidente vai trabalhar bem para que a gente possa, caso aconteça o que a gente não quer, poder voltar mais forte e fortalecer o vôlei aqui cada vez mais, que é a nossa ideia. Pois é, vocês ouviram a palavra do Marcos Azevedo, vice-presidente de esportes terrestres do Tijuca, e que vai decidir o seu destino nas próximas semanas, nessa reta final de Superliga Feminina de Vôlei. O jogo diante o Paulistano Barueri acontece em Barueri, na quinta-feira, às 21 horas. Em caso de derrota, vai Tijuca, vai voltar à Superliga Feminina B, o que esperamos que não aconteça, apesar de que 2 caem, né? 2 caem. Mas realmente, como o Marcos disse, seria um passo atrás. O Tijuca é estruturado, mas poderia ter feito melhor nesta Superliga. Teve várias grandes atuações, é recorrente no meio do vôlei, que é um time difícil de ser batido, que vem de caro as derrotas, mas na hora dos momentos decisivos e chaves, dos sets, não consegue manter os nervos, né? Manter o psicológico para conseguir alcançar esses resultados. A equipe também jogou desfalcada da central tcheca, Ema Neflová. Ela teve o famoso piriri nos dias que antecederam e só fez número no banco de reservas. Sinal verde mesmo no Fluminense, depois de muitos dias em crise, incertezas, atuações fracas, o time se encheu de brios e virou uma partida perdida praticamente para o Osasco. Até saiu na frente, né? Ao vencer o primeiro set, perdeu os 2 sets seguintes e o técnico Marcão, aliás, um passarinho veio no meu ouvido especular comigo que o Marcão não seria ou não será o técnico do Fluminense na próxima temporada. Sinceramente, não ouvi nada a respeito quando eu estive no Fluminense, com quem eu conversei, então especulação pura. Mas o Marcão colocou a Amanda Sen, que é a levantadora reserva. Colocou ela no lugar da Fabíola. A Amanda foi muito bem, a ponto de levar o troféu Viva Vôlei, e o Fluminense virou a 3-2. Nos bastidores, a notícia, que eu não especulo, veio exatamente do ginásio do Tijuca, onde nós fizemos a transmissão do Tijuca e Mackenzie. Veio com Carlos Rocha, o Jacaré, como é conhecido e chamado carinhosamente. Ele é diretor de esportes do Mackenzie e confirmou a nossa reportagem o destino da líbero titulado da equipe da líbero Kika. Sem muro. A Kika vai pro Fluminense? A Kika vai pro Fluminense. Mas nós estamos contratando jogadores aí de nível. E por causa da Kika, não posso falar não, mas vem uma peça importante para nossa Libra aí. E a Kika é uma amiga que o esporte me deu, desejo boa sorte para ela. Esse foi o Carlos Rocha, carinhosamente chamado de Jacaré.
É isso, meus amigos. Vale o registro do torcedor, se é que pode ser assim chamado, que foi retirado do ginásio José Liberati. Ele passou a partida inteira a ofender e ameaçar a Maiara do Osasco Vôlei. Isso é inaceitável. Enfim, punição pesada. Tem que pegar o CNPJ de um cidadão desse, não dá para aceitar esse tipo de comportamento. Pois é, Hélio, é uma atitude vergonhosa que tem que ser punida com rigor. Bom, vamos repassar então a 19ª rodada da Superliga Feminina. Os jogos que aconteceram na última quinta e na última sexta. Vamos lá. O Tijuca perdeu para o Mackenzie, você viu com a gente aqui no FBVA Esportes e no Office Vôlei, 3-0. No mesmo horário, o Brasília venceu o Renato Sorocaba pelo mesmo placar. O Vôlei Bauru, o SESI Bauru, venceu o Maringá 3-0. Na sexta-feira, o Praia Clube venceu o Barueri 3-2. Mesmo placar da vitória tricolor em cima do Osasco de virada. E o Minas, no clássico contra o Sesc Flamengo, vitória das Mineiras pelo placar de 3-0. A classificação da Superliga Feminina é a seguinte: o Minas lidera com 50 pontos e com a vitória em cima do Sesc Flamengo abriu 4 de diferença para o time carioca, que tem 46, é o segundo colocado. Em terceiro, o Praia Clube tem 41, o Osasco é o quarto com 40 e o SESI Vôlei Bauru tem 38 pontos, é o quinto colocado. Um pouco mais distante, com 29 pontos, o Fluminense é o sexto. O Maringá está quase classificado para os playoffs, tem 25 pontos. O Mackenzie é o oitavo com 23. Esses 8 já estariam garantidos na próxima fase, né? Os 6 primeiros já estão com a sua vaga assegurada. O Brasília Vôlei tem chances ainda de se classificar, chances matemáticas, é o 9º colocado com 16, mesma pontuação do Barueri, que é o 10º. O Tijuca é o 11º com 12 pontos e precisa vencer o Barueri na próxima rodada e demais jogos. O Tijuca agora só as vitórias interessam para se livrar do rebaixamento, que já chegou para o Renasce Sorocaba, que tem apenas 6 pontos e não tem mais chances de alcançar o Barueri no lado de fora da zona de rebaixamento. É o primeiro rebaixado dessa edição da Superliga Feminina. Tijuca precisa vencer na próxima rodada essa que acontece essa semana, já nessa próxima semana, com os seguintes jogos: Mackenzie e Brasília jogam 6h30 da tarde no dia 12, lá em Belo Horizonte. Também no dia 12, também em Belo Horizonte, só que na Arena UniBH, temos Minas e Osasco. E às 9h30 da noite, o jogo decisivo para o Tijuca. Barueri e Tijuca lá em Barueri. O Tijuca tem que vencer, de preferência por 3-0 ou 3-1, para se manter viva na Superliga A. Qualquer vitória do Barueri rebaixa o time carioca. No dia 13, o Praia Clube recebe o Fluminense às 6h30 em Uberlândia. O Maringá recebe o Renato Sorocaba às 6h30 também no seu ginásio. E às 9 da noite no Maracanãzinho temos Sesc Rio, Flamengo e SESI Bauru. Vamos agora falar da Superliga B, porque nós já temos definidas as semifinais do torneio feminino da Superliga. O Brusque, que sofreu para passar da Pinhalense, precisou do Golden Set, terá pela frente o Ceará. E detalhe, hein? A diretoria do time cearense já começa a pensar em colocar aí, dar uma sobrevida, digamos, ao projeto do vôlei feminino. O Ceará, que estava sob risco de acabar com seu time feminino, já ganha uma sobrevida agora com essa classificação para a semifinal da Superliga B. Do outro lado da chave, temos Pinheiros e Chapecó. Chapecó, que foi a grande surpresa das semifinais. Todos imaginávamos que o São Caetano fosse avançar por ter feito a terceira melhor campanha, mas as comandadas da Yarla, né, a levantadora Yarla, conseguiram essa classificação e agora terão pela frente o poderoso Pinheiros. Lembrando que os times que avançarem para a final já se garantem, já se
ficam habilitadas a subir para a Superliga Feminina principal. Agora vamos falar da Superliga Masculina, que teve nesse último dia 7, nesse último sábado, a última rodada da fase classificatória para completar os times que avançam para os playoffs da competição. Vamos lá, vamos trazer os resultados da 13ª e última rodada da Superliga Masculina. O Mogi recebeu o Praia Grande e venceu por 3-2. O América Vôlei, o América de Natal, perdeu para o Araguari 3-1 jogando em Natal. O Blumenau, o Apan Blumenau lutou, conseguiu a vitória por 3-2 para cima do Montes Claros em Blumenau, mas por conta do ponto conquistado pelo Praia Grande, o Apan é o último time rebaixado para a Superliga C. O Elase recebeu o Nord Vôlei e perdeu por 3-1. O Fluminense, nas Laranjeiras, venceu o Apad Vôlei por 3-1. O Pantanal Vôlei, o Sesc Mato Grosso do Sul, já rebaixado, perdeu para o Araucária 3-1. E o Aprove Chapecó, também já estava rebaixado, perdeu para o Brasília pelo mesmo placar 3-1. A classificação da Superliga Masculina B terminou da seguinte forma: Nord Vôlei, primeiro colocado, 35 pontos, o Montes Claros terminou com 33, o Araucária terminou com 25 pontos em terceiro e o Araguari terminou em quarto com 25 pontos. O Fluminense foi o quinto com 24, Brasília terminou em sexto com 23, Mogi terminou em sétimo com 21 e o Elase terminou com 19 pontos. Esses 8 já garantidos nos playoffs. A Apad Vôlei com 17 pontos e Praia Grande com 16 permanecem na Superliga B para a próxima temporada. E os rebaixados, a Apan Blumenau com 15 pontos e os já matematicamente rebaixados antes dessa última rodada, a Aprove Chapecó, Pantanal Vôlei, o Sesc Mato Grosso do Sul e o América de Natal. Com isso ficam definidos os playoffs da Superliga B masculina. Nord Vôlei e Elase, primeiro jogo em Florianópolis e o segundo em Fortaleza. Araucária e Brasília Vôlei, primeiro jogo no Paraná e o segundo, primeiro jogo em Brasília e o segundo no Paraná. Mogi e Montes Claros, o primeiro jogo em São Paulo e Mogi das Cruzes e a volta em Montes Claros. E Fluminense e Araguari, primeiro jogo no Rio de Janeiro, nas Laranjeiras, e a volta em Minas Gerais. Lembrando que a Superliga masculina segue o mesmo ritmo da feminina. 2 jogos, né? Ida e volta. Caso tenhamos vencedores diferentes, ao final do segundo jogo teremos o Golden Set para a gente definir os times que avançam para as semifinais. Aí já na semifinal é melhor de 3. E é isso. Vamos acompanhar todas as emoções da reta final da Superliga masculina e feminina na Série B e, é claro, também aqui as emoções da Superliga feminina no nosso ex. Na próxima edição, mais informações com os resultados da 20ª rodada e os resultados também das partidas iniciais das semifinais da Superliga B feminina e das quartas de final da Superliga masculina. Fica ligado com a gente. Vai que atua, Hélio! E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais aqui na coluna Ex, que traz as principais informações e uma visão qualificada do vôlei brasileiro. Deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscrevam-se no Office Vôlei e no FB Vai Esportes. Um forte abraço a todos. Fui!